Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos entrar aqui para inaugurar a nossa semana de lives do aniversário Estímulos do Saber. Então, vamos convidando aqui as pessoas, vamos chamar bastante gente para participar dessa live com a gente, tá bom? Porque hoje a gente vai ter então aqui um bate-papo bem bacana. Então, você é nosso convidado mais que especial para estar aqui hoje com a gente. Se você tiver pergunta, tá bom? Será muito bem-vinda todas as perguntas. Caso não dê tempo da gente responder tudo hoje, né? Porque eu tenho algumas perguntas que já entraram na caixinha, a gente vai fazer. Não tem problema, depois a gente responde, deixa aqui nos stores, tá bom? Ou a gente marca outra live também para que as pessoas possam conseguir ouvir a sua resposta, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos aqui na página do Estímulo do Saber. Começamos hoje, então, o nosso momento de lives. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Boa noite, Tayane, boa noite, Brinquedos Beija-Flor, tá aqui também. Boa noite, Aline, psicopedagoga, Tatiele, Luma também tá aqui, seja muito bem-vinda. Enfim, todos vocês, pessoal, que entraram, tá bom? O Pet Shop Bicho aqui também. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Obrigada aí por confirmarem, tá bom? A Cássia, obrigada também por confirmar, a Tatiele. Hoje nós vamos receber aqui, pessoal, uma colega minha sensacional da área da fonoaudiologia, né? Então vai ser um imenso prazer recebê-la aqui hoje. E hoje também, gente, eu consegui para todas as mamães, familiares que estiverem por aqui, um super desconto numa loja de brinquedos, o Planeta Brinquedos. No finalzinho da live eu vou contar, né, que maravilha que eles estão em parceria com a gente aqui também e o que eles conseguiram para quem quiser comprar brinquedos lá. Durante essa nossa semana de lives tem um cupom de desconto. Vai ter desconto para comprar os brinquedos lá, gente. E a galera que está participando aqui comigo também, esse tanto de gente boa, de profissionais maravilhosos que tem aqui, os profissionais que estão participando comigo na live também terão um desconto diferenciado. Pensa que maravilha! Temos desconto para toda a família. Desconto, eles entregam em qualquer lugar que vocês quiserem, tá bom? Para quem não é aqui de Goiás. Que eu sei que tem bastante pessoas aqui hoje também que não é de Goiás, porque a Ana Paula é de São Paulo, né? Então tem muita gente aqui de São Paulo hoje também. Então, pessoal, para os profissionais que estão junto comigo aqui, agregando nesse aniversário do Estímulo do Saber, consegui um desconto lá para vocês, assim, ó, show de bola. E para os pais também que estiverem participando aqui, qualquer pessoa, no finalzinho eu vou passar qual é o desconto, tá? Qual é o cupom de desconto que vocês têm que chegar lá e falar para que vocês ganhem o desconto que que ele vai dar para vocês. Então, Planeta Brinquedos aqui a todo vapor também. Eu vou começar, né? Chamar a Ana Paula. Ana Paula é fonoaudióloga, né? Tem mestrado em fonoaudiologia, está fazendo doutorado também em fonoaudiologia. Pensa que mulher, gente! Vamos sugar bastante, fazer bastante perguntas. Ela vai então estar falando com a gente hoje, né, sobre o tema o desenvolvimento da linguagem e aprendizagem. O que será que a gente precisa saber sobre a linguagem, né, para que a gente possa ter uma boa aprendizagem lá na frente? Então, esse é o nosso tema de hoje, tá bom? E ela é de São Paulo. Então, vou fazer o convite para ela aqui agora, para que ela possa entrar. E se você tem alguém na família, ou uma amiga, ou uma vizinha, né, que você acha que essa live pode agregar para conversa com os filhos, gente, chama essa pessoa aí para a live, ainda dá tempo, tá bom? Porque vai ser essa semana que vai ter incrível, com tantos profissionais trazendo dicas para vocês.
E às vezes a gente consegue remediar muita coisa, né, antes da gente sofrer aí alguns probleminhas maiores agindo na educação infantil agora, né, nesse processo de aprendizagem agora. Então vamos lá, convidem quem vocês quiserem, tá bom? Vou chamar que ela possa entrar. Se vocês conhecem alguma mamãe, alguma pessoa que tem algum probleminha na fala, alguma dificuldade, esse é o momento. Oi, Ana Paula! Oi, Kelly, tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vinda! Obrigada! Como tá o som? Vocês estão me ouvindo bem? Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Por favor, se vocês puderem colocar um dedinho de joinha aí para mim, ou escrever se o som tá bom ou não, tá bom? Antes da gente entrar no nosso assunto, a gente quer saber se o som tá bem bacana para que a gente possa iniciar. Parece que tá tudo bem. Ok, obrigada, pessoal, pela confirmação aí. Então, Ana Paula, eu quero que você se apresente, tá bom? Pessoal, se vocês quiserem, tiverem pensado em alguma pergunta e quiserem fazer a pergunta, vocês podem fazer, tá? No meio da live aí, que eu vou olhando aqui e depois eu faço para Ana Paula, tá bom? A gente já tem algumas que a gente vai responder. Mas, se tiver dúvida, essa semana é para ser uma semana assim, incrível para a gente tirar bastante dúvidas, porque a gente vem recebendo, né, Ana Paula, muita gente no consultório com essas dúvidas. Então, é bom a gente esclarecer, já que a gente tem esse tempinho. Minha amiga, gratidão por ter aceito o meu convite, tá bom? Imagina, Kelly, para mim foi um prazer participar dessa semana cheia de gente legal e competente aí que vai falar sobre o desenvolvimento da criança e uma honra em ser a primeira em abrir aqui essa semana. Então, eu espero que todo mundo consiga aproveitar bem e que a gente tire muitas dúvidas e que essa seja a primeira de muitas aí, que a gente ainda possa trocar bastante informação, tá? Então, eu sou Ana Paula, sou aqui de São Paulo, como a Kelly já me apresentou, eu fiz mestrado na PUC de São Paulo, já faz bastante tempo, 20 anos especificamente, e agora eu estou fazendo o meu doutorado em distúrbios da comunicação lá na Unifesp. Estou no comecinho ainda, porque a pandemia atrapalhou um pouco esse processo. Mas, de qualquer forma, ao longo desses anos todos que eu venho trabalhando, o meu enfoque sempre foi na criança pequena, especialmente na linguagem, né, desenvolvimento da linguagem e crianças com perdas de audição. Então, hoje a gente vai falar um pouco disso, desse processo, quanto é importante a gente pensar no desenvolvimento da criança, né, no desenvolvimento típico e nos momentos que as coisas devem acontecer para que a gente não tenha problemas lá na frente. Como que principalmente a família, né, pode ter um olhar aí para as crianças desde muito cedo e ao ambiente especificamente que essas crianças estão inseridas, para que proporcione uma linguagem efetiva e os estímulos adequados para que a criança não venha a ter nenhum problema lá na frente. Eu vi que você falou que tem um parceiro, né, de uma loja de brinquedos. A gente também tem outro aqui em São Paulo, que é um parceirão meu, que é o Marcelo da Brinquedos Beija-Flor, que também está oferecendo um desconto aí para todo mundo que estiver assistindo a live. Porque no Instagram eu tenho feito um trabalho bem legal, assim, de dar dicas para os pais de como que a gente pode estimular as crianças, que tipos de brincadeiras a gente pode fazer no dia a dia com as crianças e que vai acabar possibilitando um monte de coisa aí que vai favorecer o aprendizado dela lá na frente. Né? Além de momentos de interação e de contato entre os familiares, a brincadeira é o trabalho da criança, né? Assim que ela aprende. E então eu faço algumas sugestões de brinquedos e não necessariamente só de brinquedos, mas de como que a gente pode fazer isso, independente de ter um brinquedo ou não. Mas de qualquer forma, nosso parceiro aqui também está oferecendo um desconto para todos que falarem que participou dessa live. Tá bom?
Que bacana, né, Ana Paula? Além de a gente estar aqui, a gente ainda tem parceiros que vão contribuir muito, né, com quem quiser comprar o brinquedo adequado. Gente, é uma fase que me preocupa tanto, né? E é uma fase que eu amo de paixão. E agora a gente ainda ter parceiros assim para contribuir com a gente, isso Pois facilita é. tanto, porque a gente vai fechando o ciclo, né? E deixando de ter desculpas. É isso mesmo. Você sabe que eu acho como a informação tem chegado tão longe, assim, para as próprias lojas, as livrarias, cada vez mais ter feito parceria com os profissionais, porque entende o quanto que a brincadeira proporciona para uma criança, né, de aprendizado. Afinal de contas, eu sempre falo que a brincadeira é o trabalho da criança, porque é assim que ela aprende, né? A criança precisa brincar. Qual que é o trabalho dela? Brincar. Brincar para aprender, né? Exatamente, Ana Paula. Então, a gente pode agora, a gente já deu início no nosso tema, falando desse monte de coisas aí legais já, né? E agora, então, a gente começa, Ana Paula, né? Tem uma perguntinha aqui que já inicia, assim, a todo vapor. E eu gostaria que a gente começasse por ela, porque ela é o início. E aí vai Então, dar para todo mundo fazer um apanhado bem bacana, né? Quando o bebê começa a falar, o tão famoso, né? Quando esse processo de fala, né? Como entender isso? bom, então vamos lá. Eu acho que essa é a dúvida que não quer calar, né? Todos os pais chegam com essa questão. Quando meu filho vai falar, por que que ele não está falando? E eu acho que antes da gente pensar nisso, nós temos que pensar no desenvolvimento da criança desde lá do momento em que ela nasce, né? Então, como que o bebê aprende a falar? Porque quando a gente tem filho, e na maioria das vezes, os pais não param para pensar como a criança vai vir a falar. Simplesmente ela começa a falar lá por volta de 1 ano de idade, e eles vão dizendo, já tá falando mamãe, já tá falando papai, e fica aquela disputa, se vai falar papai primeiro, mamãe primeiro, e é uma diversão, uma brincadeira, né? Mas o que acontece é que a gente tem que prestar atenção em tudo o que acontece antes dessa fala começar a aparecer, né? Que eu acho que é o que tem acontecido demais hoje em dia, que o acúmulo de situações e de coisas que vem acontecendo ao longo desses anos, com a pandemia, e mesmo com a correria do dia a dia, né, as crianças acabam ficando um pouco mais sozinhas, né, sozinhas em frente às telas, e aí a gente só se dá conta que alguma coisa não está indo bem quando ela não fala, né? Quando a criança não começou a falar. Mas voltando lá para o começo de tudo. Então, quando o bebezinho nasce, ele aprende a falar com a interpretação da mãe. Então, ele precisa, né, de alguém que seja o seu interlocutor. Normalmente, esse interlocutor primordial, né, que normalmente acontece, é a mãe, porque desde muito pequenininho, ela está em contato com ele o tempo todo, na hora de mamar, então olha para o bebezinho, fala com ele, desde muito pequenininho, o bebezinho já começa a reconhecer a mãe a partir da voz, então ele chora, escuta a voz da mãe ou vê a mãe chegando e já entende que o problema dele vai ser resolvido. Quando o bebezinho começa a fazer algum som, ou chora, ou isso é interpretado pela mãe, ele começa a entender com a repetição de que aquilo gerou um efeito. Então, que toda vez que ele estiver com fome, ou toda vez que ele estiver com a fralda suja, ele vai chorar de determinada maneira, ou ele vai fazer um determinado som. Então, fez lá a mãe fala, já sei, meu filhinho, você quer mamar, você tá com fome, então ela já pega e prontamente já reconhece aquilo e significa principalmente o que ele está apresentando para ela. Algumas vezes pode até ser que não seja, que não tenha sido a intenção, mas a partir desta interpretação é que a comunicação começa a acontecer e ela se repete todos os dias, até que aquilo passa a ter um sentido real, né? E o bebê faz aquele determinado som, ou age daquela determinada forma toda vez que ele precisa daquela coisa específica. Então, é a mãe ou quem quer que esteja ali com o bebê quem vai
colocar as palavras ou colocar o significado na boca dele primeiro, né? Então, isso começa a aparecer desde muito cedo. Lá por volta dos 4 meses, mais ou menos, o bebê começa a fazer sons, brincar com sonzinhos, e aquilo começa a ser uma experiência para ele, né? Então, começam as primeiras vocalizações e tudo mais. E é só lá para perto, próximo de 1 ano, que ele começa a falar as primeiras palavrinhas. Mas percebe, um bebê, para começar a falar as primeiras palavrinhas lá, ele precisou desse contato, ele precisou dessa troca, ele precisou ser interpretado. Então, ele olhou para a mãe, ele sorriu, a mãe conversou com ele, interpretou. Então, tudo isso precisa acontecer até que as primeiras palavras apareçam, né? Então, se é uma criança que ainda não faz contato, que ainda não tem essa troca com os pais ou com a mãe, ou que, de repente, por algum motivo, não recebeu essa interpretação, ele tende a demorar um pouquinho mais. É aquela criança que está tudo ali, que a gente também vai falar disso, né? Mas você me corta, porque eu começo e não paro mais. Pode deixar. Então é isso, o que a gente espera é que por volta de 1 ano a criança já esteja falando algumas palavrinhas. E que isso vá aumentando com o passar do tempo. É claro que tem algumas que vão falar mais, outras menos, mas com 1 ano é necessário que já esteja aparecendo algumas palavrinhas, tipo mamãe, papá, essas coisas ela precisa começar a falar. Com 18 meses ela já precisa estar falando um pouco mais, então já tem um vocabulário aí de umas 20 palavrinhas, e aos 2 anos já começar a iniciar aí a juntar 2 palavrinhas em pequenas frases. E tudo isso acontece muito rápido. No momento em que a criança começa a falar melhor aos 2 anos, o vocabulário tende a aumentar de uma hora para outra muito, muito rápido. Então, Ana Paula, assim, é bom a gente entender que antes da fala tem um processo, né? Isso. Porque muitos pais ficam assim, naquela ansiedade, né? Ah, ele não tá falando, ele não tá falando. Então, uma das coisas que eu gosto muito de chamar a atenção, né? É que todo comportamento, para ele acontecer, antes teve uma necessidade. Então, que necessidade essa criança está tendo para falar? Por que ela não está falando, né? Foi trabalhado esses pré-requisitos antes da fala? Porque muitas das vezes, assim, às vezes a gente até pensa assim, né? Inteirou 2 anos, pum, vai ter uma varinha mágica e tararara, começa a tagarelar. Não é assim. Né? Pode falar. O processo da fala, né? Ele vem desde ali do processo gestacional, ouvindo a voz da mãe, né? Depois, quando a criança nasce, o contato ali no peito, o olho no olho, como você explicou muito bem isso daí. Então, é preciso conhecer esses pré-requisitos do que veio antes. Se eu não fiz isso antes, então vai chegar aos 2 anos, será que vai falar? Ou se por algum motivo isso não aconteceu, né? Então a gente vai ver que tem algumas coisas que podem acontecer que vão atrapalhar esse processo, mas a gente precisa estar atento para isso desde muito cedo. Então, o seu bebê é um bebê que olha, ele acompanha com o olhar a mãe entrando, saindo do quarto, né? É uma criança que lá por volta do seu 1 ano de idade, ele dá tchau, ele manda beijo, né? Como que ele se comporta? Tudo isso precisa acontecer, né? Então, mas isso tem a ver com a fala? Tudo tem a ver com a fala, né? Porque a fala faz parte do desenvolvimento global da criança. Então, como que é o desenvolvimento motor? Como que essa criança come, né? Então, o início das primeiras palavras também coincide ali com o início da mastigação. Então, quer dizer, a criança começa a comer a comida mais sólida e passa a comer o mesmo alimento que os pais lá por volta de 1 ano, e é normalmente o momento em que ela está começando a falar. Quer dizer, tem também uma questão aí dos órgãos fonoarticulatórios, da própria mobilidade, motricidade, também tem, né? Mas aqui a gente está expondo essa criança, esse é o principal, né? Então, ele toma mamadeira até que idade? Né? A mamadeira é uma questão que eu sempre coloco e que eu acho que ela tem aí as suas funções.
Então, quando chega uma criança que está aí com atraso de fala e que toma mamadeira ainda, eu normalmente converso com os pais, mas ele tem necessidade, já tem lá os seus 3 anos, às vezes 4, depende. Então, o que a gente precisa pensar é assim, qual é a função que essa mamadeira tem nesse determinado momento? Porque às vezes ela está mostrando para a gente que ele ainda está no lugar de um bebê, né? Então, ele não precisa mais daquilo, ele consegue beber as outras coisas do copo, mas a mamadeira é mantida durante algum tempo, porque de certa forma, ela acaba representando o lugar ainda de bebê que essa criança ocupa dentro daquela família. Né? Então, pensar nisso, porque a criança não amadurece só num determinado ponto. Né? Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre falo para os pais. Bom, até os 3 anos não precisava falar. 2, sei lá, 3 anos não precisava falar. De repente, não pode mais ser bebê. Agora tem que falar certo, não sei o quê. E as coisas não funcionam assim, né? São processos que é como uma escada, cada degrau para se chegar lá no topo. Então, a gente precisa possibilitar para a criança essas experiências, né? Então, tem várias coisas aí que a gente pode pensar. E que eu acho que os pais que estão aqui presentes precisam pensar nisso também, assim. A chupeta, a mamadeira, sinceramente, para mim, o que ela vai causar? Ela pode causar um posicionamento de língua, de lábio, sem dúvida. Pode atrapalhar ali na dicção, futuramente, na cara dentária? Não tenha dúvida. Mas, para mim, o principal é que está me mostrando por detrás, essa necessidade ainda de deixar a criança naquele lugar, né? Naquele lugar que ela ocupa naquela dinâmica. E isso a gente precisa ir trabalhando junto com a família, porque não é dizer, tira a mamadeira. Não é isso. O que acontece é assim, se a família vai entendendo o processo, ela passa a segurança para a criança e possibilita que essa criança experimente coisas que ela já é capaz de experimentar. Desde comer com o próprio garfo, colocar e tirar o próprio sapato. Isso tudo ela precisa fazer, né? Ana Paula, tem uma pergunta aqui, ó, da Tatiele. Você consegue ver aí? Eu consigo ver só um pedaço, não consigo ler tudo. Tá. Então, deixa eu ler para você. Tá. Criança de 4 anos que fala muito enrolado, quase não compreendemos o que ela fala. É normal aos 4 anos? Então, eu acho que a partir do que a gente já conversou aqui, já dá para a gente ter uma ideia se é normal ou não, né? Não é normal. Aos 4 anos, a criança pode estar errando algumas coisas, ainda pode não ter adquirido alguns fonemas, poucos, mas aos 4 anos ela já tem que te contar alguma coisa, conseguir contar uma pequena história, né? Ela entende muitas coisas e ela precisa ser entendida, né, pelas pessoas. Então, com certeza, 4 anos não pode estar errando ao ponto de não ser entendido. O que ele pode errar? Pode não conseguir falar um encontro consonantal, alguns fonemas que são adquiridos mais para frente, mas nada que comprometa aí a compreensão dos outros da fala dela. Então, com certeza, essa criança tá atrasada e precisa ter uma intervenção para que isso não atrapalhe lá na frente, como a gente vai falar, o processo de alfabetização e tudo mais. Precisa fazer uma avaliação para saber o que é que está acontecendo. São só algumas trocas fonológicas, alguns fonemas que ele não conseguiu adquirir, ou tem uma coisa mais estrutural de linguagem? É uma criança que consegue organizar o pensamento, que tem coerência, tudo isso a gente precisa ver. Quando que ele começou a falar, né? Muitas vezes ele começou mais tardiamente, por isso que eu reforço muito para os pais. 1 ano tem que estar começando a falar, 2 anos tem que estar falando, não dá para esperar. A gente tem que correr com as crianças e entender o porquê que não está falando. Se é por conta de estímulos, né, do ambiente, ou se tem alguma outra coisa que a gente precisa investigar, alguma outra patologia que pode interferir aí também, para que a criança não desenvolva a falha a linguagem. Então, a gente precisa investigar, porque às vezes ela pode ter alguma outra coisa, uma perda de audição, e
o diagnóstico precoce vai fazer toda a diferença. Uma criança que não escuta aos 2 anos, ela já perdeu aí um monte de informação que ela já podia tá tendo acesso muito antes, tá? É muito sério, né? Muito sério. Não tem mais essa história de que é pequenininho, é bebê. Não, não é. As coisas têm que acontecer no período certo. Se ela não acontece no período certo, a gente precisa entender o porquê. É claro que se é uma criança que tem outros comprometimentos, a nossa expectativa, dependendo do momento em que a gente começa a intervir, é outra. E isso precisa ser valorizado. Então, para as mães que estão passando por esse processo, isso que eu estou dizendo vai se modificar, né? Depende do caso. Então, o que eu vou esperar de uma criança que tem um diagnóstico diferenciado vai ser diferente para uma criança que não tem, é óbvio. Mas, mesmo essa criança, ela precisa estar em constante evolução, né? Se é uma criança que pouco interage, conseguir o contato, o olhar, a troca, mesmo que não seja falando, já é uma grande conquista. Afinal de contas, a gente precisa disso. A gente não viu lá que o bebezinho, desde muito pequenininho, já faz isso com a mãe? Então, se o maiorzinho não está fazendo, nós vamos partir do começo, né? Porque senão ele não vai sair falando palavrinhas aí se ele nem interage com a gente. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, Ana Paula. Camin Menezes. Tenho uma dúvida. Uma criança de 2 anos e 5 meses compreende, mas não fala o que deseja. Ela deve estar perguntando, deve estar querendo saber se tem alguma coisa, né? 2 anos e 5 meses. Ela compreende o que a pessoa fala, mas não fala o que ela quer. Então, o fato dela compreender já é um bom sinal, né? Quer dizer que ela consegue entender o que está sendo dito e a linguagem receptiva parece que está ok. O que a gente precisa entender é o que acontece com a linguagem expressiva. Por que é que ela não fala? Ela não fala nada? Ela não imita nada? Ela aponta? A gente precisa entender o que está acontecendo com a criança, né? Nessa idade ela já deveria estar falando algumas coisas sim, né? Então, eu não sei de onde que ela é, mas de qualquer forma, eu acho que vale sim fazer uma avaliação até para você conseguir mudar a dinâmica da casa. Às vezes, uma orientação já faz toda a diferença. O que é que vocês estão fazendo que poderiam fazer diferente para proporcionar aí que as coisas deslanchem, entendeu? Então, às vezes, em pouco tempo, mudando a dinâmica, entendendo direitinho o que está acontecendo, a criança dá um salto grande aí na fala, né? Mas a gente precisa avaliar, sim, 2 anos e 5 meses ela precisaria estar falando. Mesmo que pouco, mas ela precisaria estar falando. Agora, a gente precisava saber um pouco mais para entender. Agora, se ela compreende, já é meio caminho andado aí. Talvez ela não precise falar alguma coisa parecida. Já está tudo ali no jeito. Ou ela olha, a família já sabe o que é, já entrega. Não sei, precisaria entender melhor. Mas é bom olhar para isso. O fato preciso olhar. A Kessia diz assim, eu tenho uma filha de 3 anos, ela mama só uma mamadeira de manhã e conversa normal, não fala a palavra errada e ainda corrige a gente quando fala errado. Que bom, que bom então. Eu ia falar que ela não precisa mais da mamadeira, mas ainda bem que tá tudo certo com o resto, né? Às vezes não é isso que acontece, mas que bom que ela ainda, por algum motivo, ficou com a mamadeira e segurando esse mamar de manhã. Não precisa, né? Mas se tá tudo bem emocionalmente, se ela tá desenvolvendo tudo ok, então vai ter um monte de gente que vai dizer, mas eu chupei o dedo até os 7, eu tomei mamadeira até os 5 e nada aconteceu. Então, pode ser mesmo que isso aconteça, não é uma regra. É que se a gente já percebe que dentro da estrutura e da dinâmica está acontecendo de uma determinada forma, que o sintoma nesse caso é a falta da fala ou um atraso na linguagem, a gente vai administrar e modificar esse ambiente, para que isso flua, né?
Agora, é claro que tudo tem exceções, então vai ter criança que vai tomar mamadeira até os 10 anos de idade e vai falar perfeitamente. Agora, e o resto, né? Como é? Por que dessa necessidade? Precisamos olhar para isso. Pode ser que apareça um sintoma em outro lugar, ou pode ser que não apareça nada, e tudo bem, né? A mamãe Numa diz assim, ó, crianças com dificuldade em fala, consequentemente, terá dificuldade na alfabetização? Ótima pergunta. Então, eu não posso afirmar que sim, a gente vai ter que entender até quando que essa criança errou, né? Qual que é a dificuldade que ela tem na fala. Agora, a probabilidade existe, né? Por quê? Porque se a gente for pensar que uma criança começa a falar aos 4, 5, o vocabulário dela já é menor, né? Então, a experiência que ela tem de mundo, de vocabulário do mundo, é diferente. Provavelmente essa criança vai errar um pouco mais na fala. E a criança se apoia, assim, na fala na hora de começar a escrever. Então, pode ser que ela tenha. Agora, eu não posso afirmar que 100% dos casos da criança que teve um atraso de fala e de linguagem vai ter problemas de alfabetização. Principalmente porque a gente está correndo aqui para que isso não aconteça, né? Mas foi bom a gente entrar nesse assunto, porque eu já vou tentando fazer alguns links, né? Para a gente pensar o que a pré-escola e a primeira infância por que é tão importante aí para todo o resto do desenvolvimento da criança, né, do decorrer da vida e da vida adulta até. Porque a gente sabe hoje que os 3 primeiros anos, eles são cruciais aí para o desenvolvimento cerebral e que as conexões acontecem a 1000 por hora. Então, quanto mais estímulos favoráveis em um ambiente adequado a essa criança esteja exposta, melhores vão ser as experiências e, consequentemente, o repertório que essa criança vai levar para a vida. Né? Então, por isso que a gente fala tanto o quanto é importante a leitura, por exemplo, para a criança desde bebê. Né? Hoje eu estava conversando com as alunas lá da Santa Casa que a gente tem um grupo lá, então eu estava dizendo para ela, olha, antigamente eu dizia que tinha que ler para a criança a partir dos 6 meses. Hoje, eu já nem falo mais a partir dos 6 meses. Eu falo, o bebê está lá no Bebê Conforto, a gente já chega com um livrinho de figuras ali do lado, né? E faz as onomatopeias, e mostra os bichinhos, e pega aqueles livrinhos sensoriais que são tão importantes, né, para a criança pequenininha. Então, a gente vê bebezinho de 6 meses que começa a sentar, já com o livro pondo na boca, mexendo, que faz barulho, e ele precisa ter esse contato o quanto antes, né? Uma família que lê para a criança 15 minutos diários, essa criança em 1 ano tem acesso a 1 milhão de novas palavras, o que vai repercutir e muito no vocabulário que essa criança vai adquirir. Então, vamos pensar, se uma criança que vai ter que ler, interpretar um texto, começar a escrever, e ela tem um repertório, uma linguagem adequada, consegue ter uma compreensão eficiente. É óbvio que ela vai ser mais fácil para ela, por exemplo, uma interpretação de texto de uma criança que tem um vocabulário mais pobre, que ainda fala, se apoia na fala, que ainda tem ali algumas trocas, né? Então, isso sem dúvida. Por isso que a gente precisa fazer com que a criança esteja cada vez mais tendo acesso a brincadeiras, a estímulos, a livros, né? Então tem algumas brincadeiras, por que na pré-escola se brinca tanto e qual a função dessas brincadeiras? E agora você sabe melhor que eu até, né, Kelly? Porque tem várias brincadeiras que estão preparando essa criança, né? De vários pontos de vista, mesmo o motor, né? Então, a apreensão da mão, por exemplo, para atenção auditiva, localização sonora, tudo isso que a gente sabe que é tão importante. Eu até listei aqui algumas brincadeiras que a gente pode fazer, que é uma das coisas que eu sempre bato na tecla com os pais. O que isso favorece, né? Brincar com a criança. Então, tem várias, por exemplo, brincar de
de gato mia, né? Quem sabe aquela brincadeira do gato mia, fecha o olho, um vai miar no canto da sala. Quem não brincou disso? E a gente não tem ideia o quanto isso está trabalhando ali para a criança ter atenção, localização sonora, que são habilidades que vai fazer toda a diferença lá na frente, né? Quando a criança vai fazer o teste lá de processamento auditivo, porque pode ter lá um distúrbio do processamento auditivo. A gente avalia várias funções desse tipo, né? Então, por exemplo, duro mole, que a criança tem que associar ali a mensagem auditiva com o motor, né? Levanta, baixa, duro, mole, né? Isso tudo precisa de agilidade, de raciocínio, de atenção auditiva, né? Então, são várias brincadeiras que às vezes a gente pensa que não está fazendo nada e que está fazendo muita coisa. Marquei mais aqui, fazer as rimas, né? Trabalhar com rima, com a literação. Que mais que eu fiz aqui? Aquela brincadeira do lá em cima do piano, não sei direito como é que chama, sabe? Que a gente vai batendo. Cada palavra, uma vez, uma mão. Né? A gente já está trabalhando aí segmentação de palavras, a língua do P. Pebá, pelá, né? Eu não sei fazer direito, mas a gente já está trabalhando aí consciência fonológica desde muito cedo. Muitas vezes, antes da criança vir a pensar em ser alfabetizada. A gente já está trabalhando habilidades que vão fazer diferença lá na frente. Então, precisa brincar, a criança precisa brincar, precisa estar exposta a estímulos eficientes. Não sei se é agora que a gente entra, mas, por exemplo, para falar do excesso de telas, né? A que estímulo essa criança está exposta? Só tem um comentário aqui, Ana Paula. A Adriana diz assim, o meu menino deu um salto enorme na fala depois de seguir suas orientações, Ana Paula. Que legal. Não sei quem assim, eu não consigo ver direito os comentários aqui, eu não sei qual Adriana que é, mas que bom, fico feliz. E eu acho que é por aí mesmo, sabe? Eu acho que a gente tendo espaço como esse, que você está abrindo, Kelly, é muito importante, porque hoje em dia, apesar das 8 horas da noite ser um horário mega concorrido no Instagram, que tem um monte de live legal, então eu mesma assisto várias, porque a gente aprende muito, né? Então, às vezes, a gente conseguindo ter acesso aos pais e levar essa informação pode mudar o comportamento da família, que vai repercutir diretamente no desenvolvimento da criança, né? Então, eu acho que isso é muito válido, a gente abrir esse espaço, né? E os pais poderem perguntar mesmo. Porque na correria do dia a dia a gente nem percebe, né? Nem percebe. E só abrindo um parênteses aí pra gente voltar na questãozinha da alfabetização, que eu queria falar, é porque assim, a questão da alfabetização é que a maioria dos pais às vezes pensa que a criança vai entrar lá e no final, ao findar do primeiro ano, a criança tem que sair lendo e escrevendo, né? E a gente sabe aí que a BNCC, a LDB traz pra gente que a criança tem um tempo de até... antigamente era até o findar do terceiro ano, hoje até o findar do segundo ano para sair lendo e escrevendo. Mas, gente, leitura e escrita tem tempo para acontecer. Se a criança não leu e nem escreveu até os 7 para 8 anos de idade, isso é seríssimo, né? Porque quando é que essa criança vai voltar a ler e a escrever novamente? Até mesmo porque a gente tem um quesito que se a criança não está falando bem, né, como foi, vamos supor aí, uma criança que está com vocabulário mais fraco, vamos supor com 4 anos, aí 3 anos, a criança ainda não tem um vocabulário enriquecido. Praticamente ela vai estar fadada ao fracasso da alfabetização? Não, não vai estar. Mas ela vai ter menos vocabulário do que uma criança que não teve essa dificuldade. Essa é a minha maior preocupação hoje em dia, né? Com as crianças com dificuldades para falar. Por quê? Porque não é que vai acontecer nada, gente. As crianças, elas vão se desenvolver. Cada um tem o seu tempo? Tem. Mas nós temos aí os marcos do desenvolvimento na linguagem, né? No psicomotor, que tem uma época para acontecer. E se não aconteceu nessa época, então nós precisamos sim correr atrás, ajustar os processos, fazer orientação familiar, porque eu sou assim apaixonada pela orientação familiar,
né? Porque aqui mesmo no consultório eu tenho inúmeros casos que depois que a gente ajustou a questão familiar, da rotina, de tudo, o negócio, ó, melhorou muito. Então, as telas, né, que nós vamos entrar agora, né, Ana? Ô, tela! Essas telas, né, a Ana vai falar agora um pouquinho pra gente, porque tá aí também uma das coisas que prejudicam muito essa questão da fala e uma robotização cerebral muito grande, né? Vou deixar para você falar. Então, há 2 anos, 1 ano e meio atrás, 2 anos, sei lá, antes da pandemia, a gente já, eu e as minhas colegas, a gente comenta o quanto a gente estava recebendo crianças de 2 anos que não falavam nada, né? Cada vez mais tem crianças que não falam nessa idade. E isso estava intimamente relacionado ao que essa criança estava exposta. Na maioria das vezes, o excesso de tela e de celular, as crianças chegavam no consultório e sabiam tudo de pôr o vídeo no YouTube, e os pais falam para mim, nossa, tá vendo isso e tudo, ele procura o que ele quer, ele joga joguinhos, que eu falei. E é tanta coisa legal que tem, né? Tantas músicas, tantos jogos, que a criancinha de 1 ano e pouco, ela não pega o livro e faz assim, né? Não sabe que o livro precisa virar a página. Ela pensa que é touch, porque é isso que ela está exposta. E isso tem causado um atraso de linguagem imenso nas crianças, porque ninguém aprende a falar com tela. A gente precisa do outro para aprender a falar. A gente precisa ter alguém para intervir aí, para interpretar a gente. E a tela não faz isso. Então, por mais que a gente veja, tem tanta coisa educativa, tanta coisa legal, isso além dos prejuízos emocionais, né, que pode causar para a criança, o atraso de linguagem é uma das coisas que mais aconteceu de uns anos para cá. Porque a criança tende a se isolar e a vida é uma loucura mesmo, então os pais precisam trabalhar e agora ainda em home office, mais ainda, porque aí ou taca um celular na mão da criança ou então elas não deixam a gente trabalhar. Então, como fazer? Porque depois que veio a pandemia, isso piorou muito mais, porque a criança tinha pelo menos a escola, né? Na escola ela interagia com as outras crianças, tinha outros parceiros, outros estímulos. Agora nem a escola não tem. Então, piorou demais. As crianças estão em casa e os pais desesperados porque tem que dar conta de fazer o trabalho e ao mesmo tempo a criança está lá. Então, como fazer? O excesso à tela é muito estudado e muito falado. Uma criança de 2 anos não deveria ter acesso em tempo nenhum às telas. A partir daí, a gente pode começar introduzindo em momentos específicos e em horários muito reduzidos. Por quê? Porque a criança precisa estar fazendo outra coisa. A gente viu aqui o quanto é importante ela brincar. O ideal, né, o que eu sempre oriento os pais vamos tentar incorporar a rotina de casa do dia a dia à atividade com a criança. Porque muitos falam para mim, mas eu não tenho tempo de sentar e para brincar. Eu não consigo, é tanta coisa para fazer em casa. E eu sei como é, porque eu também não tenho. Né? Mas, então, o que a gente vai fazer? Quais são as situações do dia a dia que se repetem? Então, todo dia a gente tem que fazer comida, todo dia tem que pôr a mesa, todo dia tem que tirar a mesa, todo dia tem que tomar banho. Então, como a gente vai fazer com que esses momentos sejam momentos que sejam bem aproveitados com a criança? Vamos cantar uma música na hora de ir para o banho? Toda vez a gente vai cantar a mesma música na hora de ir para o banho, a criança vai pôr a mesa, ou a mãe está passando a roupa e vai guardar a roupa, entrega para a criança e vai dizer, leva para o seu irmão, entrega isso. Ou então, qual que a gente vai guardar primeiro? A meia, a camiseta? E a gente está o tempo todo junto com a criança. Porque senão, na correria do dia a dia, a gente já pôs o sapato nela, já pôs a roupa, já deu banho sem falar correndo, já levou para a escola, agora não pode mais ir. Mas já pôs lá na frente do computador e do celular de novo para poder voltar para o trabalho. Né? E a gente precisa parar um pouco, porque o reflexo disso tudo está aparecendo. Que são essas crianças que não falam, ou que às vezes, uma ida, às vezes em 3 idas no consultório, você muda a dinâmica, pronto, as coisas começam a acontecer. E não é mágica. Às vezes, outro dia eu falei para uma mãe assim,
Ela fala, porque depois que ele veio aqui, ele ficou muito diferente, ele já está imitando os bichos, ele já está... Então, são coisas tão simples que hoje em dia, na pressa, a gente não faz mais, né? De fazer a criança dar tchau pro avião, de imitar o uau-uau, o piu-piu, dela mandar beijo. Então, quantas crianças chegam lá aos 2 anos que não dá tchau, né? A gente pode falar tchau o tempo todo para todo mundo, para quem, pai que vai sair para trabalhar. Então, é isso. Às vezes é só olhar um pouco para o que está acontecendo dentro de casa. E como eu posso aproveitar situações do dia a dia para que a minha linguagem seja uma linguagem eficiente, né? E uma das... Quanto menos, melhor. Uma das coisas que eu acho bem bacana, né, Ana Paula, é não deixar os brinquedos assim, tudo ali, né, ao redor da criança. Porque quando os brinquedos ficam todos muito fáceis, a criança não vai pedir, né? Tudo que ela vai querer comer, tá tudo muito fácil, ela vai lá e pega, então por que ela vai usar a linguagem? Então, o que a gente precisa? A gente precisa ajudar ela a pedir. Às vezes a gente dá uma de louca também, sabe? A criança apontou lá e você sabe que ela tá querendo a bolacha. Mas aí você pega outra coisa. Fala, essa aqui é água. E aí, sabe? Para não ficar tudo tão pronto ali. Porque às vezes a gente vai dizer, então é a água que você quer. Toma água, vamos beber. Vê se o papai quer água. Quer água, papai? E a gente vai mostrar para a criança, para ela olhar como faz. Não simplesmente entregar. Né? Então, às vezes eu falo para as mães, faz de conta que você não entendeu. Né? E aí, logo depois você diz, então era isso, então esse daqui é a bolacha. Então, tô a sua bolacha. Será que o fulano, seu irmão, quer uma bolacha? Vamos perguntar? Você quer bolacha, João? Quer? E aí traz o boneco para junto. Então, o boneco normalmente é o meu parceiro, né, na terapia. Então, normalmente eu trago o bonequinho e falo tudo que eu quero para ele. Para a criança olhar e imitar. Uma coisa que eu não falei, e que eu acho que a gente precisa falar, é assim, que a criança aprende na imitação e na repetição. Então, ela olha a maneira como eu estou fazendo e ela tende a fazer igual. Pequenas coisas, né? Pequenas coisas. O barulho do avião, ou a colher lá quando o pai vai dar a comida e faz lá pro bebezinho, né? Começa daí já. E outra coisa na repetição. Então, ela precisa ouvir várias vezes a mesma coisa, precisa fazer várias vezes a mesma brincadeira para ela aprender, guardar aquilo e reter aquela informação. Então, por isso que a gente precisa criar o hábito de falar, né? Criar o hábito de falar, de brincar, não se preocupar em falar correto logo de cara, né? A criança precisa falar. Então, vamos aceitar o que ela traz para a gente. Logo de cara, né? Outro dia eu atendi uma mãe que falou assim para mim, mas vai demorar tanto tempo para ela falar, né? E aí a criança tinha me imitado na terapia. Eu fiz para o cachorrinho, não, não, não. E a criança fez, nha, nha, nha. Eu achei o máximo. Nossa, já me imitou, que gracinha. E aí a mãe falou, mas eu acho que ela vai demorar um tempo ainda para falar, tal. E aí eu disse, ela falou hoje aqui comigo. Eu escutei ela falar, né? Então, vamos aproveitar o processo, né? É o que a gente diz, vamos aproveitar o caminho. Olha para o que está acontecendo de bom. Olha para aquela criança que não te olhava e que não compartilhava um objeto, um brinquedo, e que agora ela senta com você na hora que você vai contar a historinha e no outro dia você dá o livro na mão dela para que ela conte do jeito que ela consegue, né? Mesmo que ela imite as onomatopeias dos animais. Mas se ela não fazia isso, ela não tinha oportunidade. Então, vamos olhar para o que a criança está trazendo. E sempre proporcionar um pouquinho mais. Né? Com certeza. A Adriana de Carvalho diz assim, essa criança que demorou muito a falar pode demorar a aprender a ler e escrever. E isso pode resultar numa segurança onde ela se acha menos que os amiguinhos. Resultar numa insegurança. Isso aconteceu com um colega do meu filho. É isso aí, então. Vamos pensar que o que a gente está é melhor prevenir do que remediar, não é? Então, se é melhor prevenir, vamos parar com essa história de que, é bebezinho, deixa, depois começa. Se a gente não quer ter problema lá na frente, vamos olhar para o agora.
Ficar atenta para a criança desde muito pequenininha, porque depois os problemas vão ser outros mesmo. Então vai ter a questão de autoestima. Às vezes a criança com 3 anos, ela já fica super nervosa quando ela não é compreendida. E às vezes desiste de falar. Então, muitas crianças que chegam às vezes no consultório, a dificuldade para que ela fale alguma coisa é tão grande que eu não vou mexer no problema. Né? Primeiro eu quero que ela sinta que eu tô lá aberta para escutar o que ela tem a dizer, porque é o que eu falei lá no começo, pode falar errado ou não precisa falar até os 3 anos, quando chega nos 3 anos, 4 anos, que começa a ter mais convívio na escola com os amiguinhos que já falam tudo, ela não pode mais errar. E aí fala direito, você não é mais bebê, não sei o quê, não. E aí não dá, porque ele não passou por tudo que os outros passaram, a gente vai ter que, né? Então, a melhor coisa é prevenir. Tem alguma dúvida? Os pais percebem. Outro dia mesmo eu gravei um vídeo que eu dizia isso. Se você tem alguma dúvida em relação ao desenvolvimento do seu filho, ninguém melhor do que os pais é capaz de dizer isso. Então, procure um profissional. Fala com o médico, vai fazer uma avaliação. Isso em relação a qualquer coisa, não só em relação à fala. Porque ninguém melhor do que os pais conhece o próprio filho, né? Então, vamos olhar para isso, porque quanto antes a gente começar a intervir, menos problema a gente vai ter lá na frente para a criança, né? Então, aí, como questões como essa aqui que a Adriana colocou, né? Porque aí ninguém quer ver nosso filho se sentindo aí menos que os outros, ou esteja numa situação que fica desagradável, né? E uma das coisas, assim, muito importante, né, Ana, que eu acho também, é os pais aprenderem a olhar, porque na maioria das vezes, os pais ficam tão agoniados para a criança falar, que essa ansiedade dos pais, né, acaba um pouco impedindo a criança de falar também, porque a criança, né, até os 5 anos, ela sente muito dos pais. E isso é um processo que, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fica tanto querendo ver aquela voz clara, querendo ver aquela voz nítida da criança ali, que você não percebe o processo da criança até chegar naquela voz. E esse processo, né? Fez um sonzinho, mas só fez um sonzinho, igual você disse aí que a mãe falou, né? Não é só um sonzinho, gente. Aquilo para criança tem que ser vibrado, tem que ser energético. Por quê? Porque ela não estava conseguindo fazer aquilo. Então, ela precisa sentir que pode mais. Então, se ela faz um som e, de repente, ela começa a observar, porque as crianças, hoje em dia, elas são muito espertas. Ninguém ouviu esse som que ela fez e tal. Então, ela vai continuar falando. A criança precisa sentir necessidade para falar, né? Ela tem que sentir um meio ali para ela falar, porque senão... É isso aí. Então, é isso mesmo que você falou. Independente se a criança tiver alguma patologia associada, a gente vai respeitar ali o que a gente espera para determinado caso, né? Então, se é uma criança que tem uma perda auditiva, quando que ela começou o processo de reabilitação, quando que ela pôs a prótese auditiva, se é uma criança que está dentro do espectro autista, como que a gente vai acompanhar esse desenvolvimento e valorizar cada etapa, né? E aí difere aí do que a gente falou agora dos marcos aí, do desenvolvimento. A gente vai ter que avaliar e ir acompanhando a evolução. Agora, fato é, se a criança quer te contar uma coisa, ela tá louca para te contar uma coisa, e você olha para o erro e diz, fala direito, não sei, para ela acabou aquilo, né? Então ela vai dizer, poxa, não vou nem falar mais, porque ninguém tá querendo escutar o que eu quero dizer. Né? Então, a gente olha, escuta o que a criança falou e depois a gente devolve o jeito certo para ela. Então, se ela falou errado lá para você, até boia, eu vou dizer, você quer sua bola? Então vamos pegar a bola, vamos jogar a bola. Então, eu escutei, acolhi o que a criança falou, valorizei o recado que ela queria me dar e eu mostro para ela o jeito certo. Né? É uma das alternativas. Para justamente fazer isso que você falou, valorizar o que a criança está te trazendo. Porque senão depois ela não vai nem falar, né? Não vai nem te procurar para nada. Mas, com essas e com outras, a gente já chegou quase a 8 horas, né? Às 8 horas. Já. Então, só tem mais uma perguntinha aqui.
E a gente, se ninguém tiver mais perguntas, a gente já encerra, né? Porque o tempo passa, né? Parece que a gente começou agorinha. Pois é. E já tá em 1 hora. Então, Ana, tem um tempo para que os pais possam esperar para que essa criança fale? Foi uma das perguntas que eu recebi, né? Até quando espera-se que a criança possa falar? Tem um limite? Olha, se você percebe que com 1 ano a criança não está falando, mas é uma criança que está atenta, que está fazendo todas as outras coisas que ela deveria, tá iniciando aí uma comunicação, mesmo que seja ainda não verbal, mas ela te olha, ela sorri, ela mostra o que ela quer, ela tenta se comunicar, não é porque ela não começou a falar com 1 ano que você vai correr, né? Mas se até 1 ano e meio, assim, a criança não tiver começado a falar nada, vale a pena a gente ficar atento para ver o que é que eu estou proporcionando para ela, né? Que tipo de estímulo eu estou proporcionando e criar situações onde essa criança possa tentar te imitar, né? Então, é complicado dizer isso, porque vamos que essa criança tenha, por exemplo, uma perda de audição. Com 1 ano e meio, eu já estou atrasada, né? Então, nesse caso, já não vale a pena esperar. Mas, assim, dando uma resposta na média, entre 1 ano e meio e 2 anos, ela precisa estar falando, mesmo que seja poucas palavrinhas. Se não tá, vale a pena ficar atento e investigar, tá? Mas é claro, cada uma vai ter um ritmo diferente. Fato é, 2 anos tem que estar falando. Pode até não fazer frase ainda, de 2 palavrinhas, mas ela precisa estar falando, ela precisa se comunicar através da fala. Tá? Ok. Muito bom. Nossa, adorei. Ana do céu, como passa rápido, né? Eu falo muito, né? Não, mas assim, é um tema, né, Ana? Assim, aproveitando o aniversário do Estímulos do Saber, que é sexta-feira, eu vejo muito com as meninas, né? Com as meninas que trabalham comigo, né? Às vezes são tantas pessoas, né? São tantos pais que às vezes precisam de resposta e às vezes a gente não consegue atender todo mundo. Então, esse foi um dos motivos que nós pensamos, né? Em trazer profissionais assim como você para estar esclarecendo, porque já estudou tanto, ninguém melhor, né, do que você. Então, assim, a gente sabe, né, de toda essa preocupação, essa parceria entre profissionais, ela tem que existir. Nós não somos donos do saber, né? A gente complementa o saber do outro. É isso aí. E vocês estão de parabéns com essa iniciativa. Obrigada. Obrigada mesmo, Ana Paula. Laís, tá. Muito boa. Peraí, a Laís eu não vi aqui. Eu não Muito consigo boa e ver. produtiva. Parabéns para vocês. Adorei tudo. Então, gente, o recado sobre linguagem que eu acho que nós preparamos aqui para vocês, né? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, então é esse, né? Obrigada aí o brinquedo dos Beija-Flor, né? Que esteve aqui presente também. Então, assim, é interessante a gente entender como que esse processo de fala acontece para que a gente possa ajudar nossas crianças, né? Então, uma coisa... Eu ia dizer assim, se por acaso alguém tiver alguma dúvida que a gente não conseguiu responder, para mandar para você a dúvida e a gente manda pelo direct, responde depois, né? Alguma coisa que possa ter ficado. Com certeza. Então, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, né? Antes de encerrar, eu queria só preparar um brinquedinho aqui, lá do Planetas Brinquedos também, que eu trouxe aqui, que é um brinquedo que eu uso muito no consultório, né? E às vezes muitos pais perguntam onde é que a gente compra, né? Então tem aqui o xalofone, né? Eu vou passar aqui para vocês verem. Acho que não dá para ouvir o som, né? Dá. Dá? Então, é um dos brinquedos para a gente estimular a cor, estimular o som, a audição, né? Bastante. E tem também esse daqui. Esse aqui eu não vou bater, porque senão eu vou plantar uma barulheira aqui. A gente bate, né? E as bolinhas caem. E também trabalha a cor. Então, caiu assim muito bem com a nossa live de hoje. Eu quis trazer aqui para mostrar para vocês. E lembrando, né?
que é o Planeta Brinquedos, vai ter um desconto especial para todos os pais que tiver com o cupom, tá? O cupom é Kellen Psicopedagoga. Quem entrar em contato aí no direct com eles ou falar que assistiu a live e tem esse cupom Kellen Psicopedagoga, vai ter um desconto super especial, tá bom? Para os profissionais que tiveram junto comigo, também vai ter outro desconto mega maravilhoso com o mesmo cupom, tá bom, gente? Então, tudo isso a gente agregando para ajudar vocês. A Ana também trouxe a parceria. Brinquedos A Ana trouxe. Olha os brinquedos, tudo ajudando a gente. Né? Então, a loja Brinquedos Beija-Flor aqui de São Paulo também vai dar um desconto aí para todo mundo que estiver assistindo a live. Para a gente proporcionar um monte de situações prazerosas aí para as crianças com a família. Né? Então, isso é maravilhoso. Quem quiser ver fotos dos brinquedos aqui do Planeta Brinquedos, é só entrar em contato comigo que eu envio para vocês, tá bom? E quem quiser também, tem o IG deles aí nos stories que eu postei hoje numa página, né? Tem do Beija-Flor também que eu postei hoje. Quem for de São Paulo, né? Acho que foi hoje mesmo que eu coloquei o do Beija-Flor e coloquei também o do Planetas Brinquedos. Não esqueçam o cupom, tá bom? De desconto, Kellen Psicopedagoga. E aí eles enviam para qualquer lugar, tá bom? Foi um prazer, Ana. Imensa gratidão por receber você aqui na página do Estímulos, abrindo a nossa semana, né? De lives aí. Amanhã a gente tem a doutora Poliane Carla, que é fisioterapeuta, e vai falar sobre o processo de estimulação psicomotora. Então, assim, eu acho que está super incrível e vamos convidar bastante gente para continuar participando. E a você, Ana, olha, foi lindo, adorei tudo, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que entrou e participou. Um beijo. Beijo, com Deus. Pessoal, só um recadinho, a live vai ficar salva aqui, tá bom? Eu vi que teve muitas pessoas perguntando, eu vou deixar a live salva aqui. E amanhã, às 20 horas da noite, nós temos, então, nosso encontro novamente com a Poliane Carla, tá bom? Ela é fisioterapeuta e vai falar sobre estimulação psicomotora. Vai ser um sucesso também. Beijo para vocês, tchau, tchau e até amanhã. Obrigada a todos vocês que participaram, tá bom, gente? Gratidão. Fiquem com Deus.